Hoje a gente vai mergulhar num conjunto de escritos do Novo Testamento que são simplesmente fascinantes e, olha, essenciais: as Epístolas Gerais. Esse grupo de cartas, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, as 3 de João e a de Judas, tem uma pegada bem diferente. Sabe as cartas de Paulo, que normalmente eram para uma igreja específica ou uma pessoa? Então, as gerais foram escritas para todo mundo, para a igreja como um todo. Elas são um verdadeiro tesouro de sabedoria, com teologia profunda e conselhos práticos, tudo forjado ali, no calor da perseguição e no meio de debates intensos da igreja primitiva. Estudar essas cartas é como abrir uma janela e espiar os desafios, as lutas e, acima de tudo, a fé vibrante dos primeiros cristãos. E o mais incrível é que as mensagens delas continuam super atuais, falando diretamente aos nossos dilemas de hoje. Bom, o nosso roteiro de hoje está bem recheado. A gente vai começar entendendo o contexto da época e como esses textos foram reconhecidos como palavra de Deus. Depois, vamos analisar de perto as contribuições únicas de Tiago, Pedro e João. E para fechar com chave de ouro, vamos ver a mensagem crucial de Hebreus e Judas. Então, vamos nessa! Então, para começar, vamos direto para os fundamentos, o contexto e a canonicidade. Para a gente entender de verdade o que essas cartas querem dizer, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender o mundo em que elas nasceram. Elas não surgiram do nada, sabe? Foram respostas diretas a problemas reais, perseguições concretas e heresias perigosas que ameaçavam a jovem igreja. Entender esse chão histórico é a chave para destravar o verdadeiro poder por trás das palavras dos apóstolos. Imagina só o cenário. A igreja primitiva estava sendo pressionada por todos os lados. De um lado, a pressão política do gigante Império Romano, que aos poucos foi deixando de ser tolerante para se tornar um perseguidor. Do outro, a pressão social de um mundo pluralista, cheio de filosofias gregas e religiões de mistério competindo pela atenção das pessoas. Mas talvez a ameaça mais perigosa vinha de dentro. Os conflitos, as falsas doutrinas, as heresias que brotavam no meio da própria igreja. Foi nesse verdadeiro caldeirão de pressões externas e internas que as epístolas gerais foram escritas. Elas eram, na prática, guias de sobrevivência espiritual. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Tá, mas como esses livros foram parar na nossa Bíblia? A resposta está nessa palavrinha aí, cânon. A palavra grega cânon significa literalmente uma vara de medir, um padrão, uma régua. Então, o cânon da Bíblia não é uma lista de livros que a igreja um dia decidiu que seriam sagrados. Não. É a lista de livros que a igreja reconheceu que já eram inspirados, que já tinham a autoridade de Deus. Eles eram a régua usada para medir todas as outras doutrinas. E esse ponto é crucial. A igreja não deu autoridade a esses livros. Ela simplesmente reconheceu a autoridade que eles já tinham como a palavra de Deus. E esse reconhecimento não foi de qualquer jeito, não. A igreja primitiva usou critérios bem rigorosos para separar o joio do trigo. Era como um checklist de 4 perguntas. Primeira, apostolicidade. Ou seja, quem escreveu isso aqui? Foi um apóstolo ou alguém muito próximo de um? Segunda, universalidade. Esse texto está sendo lido e aceito pelas igrejas em todo lugar? Terceira, conteúdo. A mensagem bate com o que a gente já conhece das Escrituras e do ensino dos apóstolos? E por último, inspiração. Esse texto tem o poder do Espírito Santo para transformar vidas. As epístolas gerais passaram por esse pente fino e foram confirmadas como inspiradas por Deus. Então, para a gente fechar essa primeira parte, a ideia principal é esta. As epístolas gerais são documentos de crise, forjados no fogo para guiar a igreja. A autoridade delas não veio de um decreto séculos depois, mas do reconhecimento da igreja que vivia e sofria, que percebeu que ali ecoava a voz de Deus. Com essa base sólida, a gente está pronto para olhar para cada uma dessas cartas, sabendo que estamos lidando com a regra de fé e prática para a igreja. Bora para a nossa segunda sessão, então. E agora a gente vai falar de Tiago. Olha, se tivesse um prêmio para o livro mais pé no chão do Novo Testamento, Tiago com certeza estaria na final. Essa carta é um desafio direto, quase um soco no estômago de qualquer fé que seja só da boca para fora, só intelectual. Tiago não está nem um pouco interessado no que as pessoas dizem crer, mas em como a crença delas transforma radicalmente o jeito que elas vivem. É a carta da coerência. Mas, afinal, quem era esse Tiago? O consenso dos estudiosos hoje aponta para ninguém menos que Tiago, o irmão do Senhor Jesus. E o mais curioso é que durante o ministério de Jesus, a própria família dele não acreditava nele. Mas depois da ressurreição, algo muda. Tiago se torna uma figura central, o líder da igreja-mãe em Jerusalém. E ele escreve para as 12 tribos da dispersão, uma forma de se referir aos cristãos judeus espalhados pelo império, o novo povo de Deus.
Sua posição de liderança dava a ele uma autoridade pastoral única. E aqui está a frase que é o coração da carta. A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Muita gente ao longo da história achou que isso contradizia o apóstolo Paulo e a justificação pela fé. Mas isso é um grande engano. Pensa assim, Paulo e Tiago não estão brigando, eles estão lutando em frentes diferentes da mesma batalha. Paulo combate o legalismo, a ideia de que as obras podem nos salvar. Já Tiago combate o oposto, o antinomianismo, a ideia de que, já que a gente é salvo pela fé, as obras não importam. Para Tiago, as obras não são a raiz da salvação, mas elas são o fruto inevitável dela. Uma fé viva de verdade sempre vai produzir uma vida transformada. E Tiago não tem papas na língua. Ele escancara um conflito social que estava acontecendo dentro da própria igreja. De um lado, os ricos, que chegavam e recebiam tratamento VIP, oprimiam os mais pobres e viviam uma fé de conveniência. Do outro, os pobres, a quem Tiago não manda fazer uma revolução, mas os chama para uma resistência espiritual poderosa, ter paciência, orar e se lembrar da sua verdadeira riqueza em Deus. A denúncia de Tiago é direta. Uma igreja que puxa o saco dos ricos e despreza os pobres está zombando do próprio evangelho que diz seguir. Então, o que é a religião de verdade para Tiago? Não são rituais complicados ou discursos bonitos. Ele define de um jeito simples e poderoso. Primeiro, uma ação para fora, cheia de compaixão. Cuidar dos mais vulneráveis, os órfãos e as viúvas. Segundo, uma pureza para dentro, pessoal, se manter livre da corrupção do mundo. Cuidar com o próximo e santidade pessoal. São as duas faces da mesma moeda da fé genuína. Para a gente fechar a análise de Tiago, a mensagem é clara como água. A fé que salva é uma fé que funciona, que transborda em ações concretas de justiça e misericórdia. Tiago desafia cada geração de cristãos a se olhar no espelho e perguntar: a minha fé tem pulso? Ela aparece no jeito que eu trato os mais frágeis? Ela produz santidade na minha vida? Porque, segundo Tiago, uma fé que não faz diferença na prática, bom, é uma fé morta. Saindo do desafio prático de Tiago, a gente entra agora num clima diferente com as cartas de Pedro. Se Tiago estava focado nos problemas de coerência dentro da igreja, Pedro está lidando com ameaças que vêm de fora e de dentro. Suas cartas são um verdadeiro manual de sobrevivência para uma igreja sob ataque, preparando os crentes para uma guerra em duas frentes: o fogo da perseguição externa e o veneno do engano interno. A primeira carta de Pedro é escrita para gente que está sofrendo, sentindo na pele o que é ser cristão. Provavelmente não era ainda uma perseguição oficial do império, mas aquela hostilidade social, sabe? Os vizinhos olhando torto, a desconfiança por causa da nova fé. Eles são chamados de estrangeiros e peregrinos, o que descrevia exatamente como se sentiam, deslocados na própria cultura. A mensagem de Pedro não é fujam do sofrimento, mas sim permaneçam firmes na esperança viva que vocês têm em Cristo, mesmo no meio do fogo. E para a gente entender a genialidade de Pedro aqui, a gente precisa parar nessa palavra, paroikos. No mundo da época, um paroikos era um estrangeiro residente, alguém que morava num lugar, mas não tinha cidadania plena, era socialmente vulnerável. Pedro pega esse termo, que era um xingamento, e o ressignifica de uma forma brilhante. Ele diz: sim, vocês se sentem como paroikos nessa sociedade, mas é porque a verdadeira cidadania de vocês está nos céus. E aqui na terra vocês não estão sozinhos. Vocês são pedras vivas sendo construídas numa casa espiritual, a igreja. Ele valida o sentimento deles e lhes dá uma nova identidade. É incrível. Já na segunda carta, o foco de Pedro muda completamente. O perigo agora não é o leão que ruge do lado de fora, mas os lobos em pele de cordeiro que se infiltraram no rebanho. Ele descreve esses falsos mestres sem rodeios. Eles trazem heresias, são movidos pela ganância, vivem na imoralidade e negam o Senhor. E qual é a defesa que Pedro propõe? Não é o pânico, mas o crescimento. Ele diz: cresçam no verdadeiro conhecimento de Cristo e confiem firmemente na palavra das Escrituras, especialmente na promessa da volta do Senhor, que era motivo de piada para esses falsos mestres. E essa passagem é uma das mais importantes sobre a segunda vinda de Cristo. Os debochados perguntavam: ué, cadê a promessa da vinda dele? Pedro responde com uma teologia profunda sobre o tempo de Deus. A aparente demora não é esquecimento nem falha, é a paciência de Deus, que deseja que todos se arrependam. Ele nos lembra que a perspectiva de Deus sobre o tempo é radicalmente diferente da nossa, e que a sua promessa é absolutamente certa. Então, resumindo Pedro,
Suas cartas são um verdadeiro kit de primeiros socorros para a igreja em crise. Elas nos ensinam a enfrentar a perseguição com uma esperança que não se abala, porque está ancorada na ressurreição, e a combater a heresia com um compromisso firme com as Escrituras. Pedro equipa a igreja para ser resiliente por fora e pura por dentro. Beleza, agora a gente chega nas epístolas de João. Se com Pedro a questão era sofrimento e falsos mestres, com o João, o apóstolo do amor, a batalha se concentra numa crise de identidade. Quem, afinal, é Jesus Cristo? Uma interpretação toda distorcida sobre Jesus estava rasgando a comunidade por dentro e João escreve para trazer certeza e reafirmar os fundamentos da fé. O inimigo que João combatia era uma forma inicial do que a gente hoje chama de gnosticismo. A ideia central era um dualismo radical. O espírito é bom, a matéria é má. Isso levou a uma heresia chamada docetismo, que vem de uma palavra grega que significa parecer. Eles ensinavam que Jesus, por ser divino e puro, só parecia ser humano, não era de verdade. As consequências disso catastróficas. Se Jesus não teve um corpo real, ele não morreu de verdade na cruz. Então não existe perdão dos pecados. E se o corpo não importa, a moralidade também não. João percebeu que isso não era o evangelho. E aí, como a igreja podia saber quem estava falando a verdade? João, de forma super prática, cria o que a gente pode chamar de o tripé da fé verdadeira. São 3 testes que não se separam. Primeiro, o teste moral. Quem conhece a Deus, obedece. Ponto. Segundo, o teste social. Quem ama a Deus, ama seu irmão. Terceiro, o teste doutrinário. Quem é de Deus, confessa que Jesus Cristo veio em carne. Se faltar uma dessas pernas, o banquinho da fé desmorona. Doutrina certa, vida certa e amor certo andam sempre de mãos dadas. As segunda e terceira cartas de João são como 2 cartões postais, bem curtinhos, que mostram como aplicar isso na vida real. A segunda epístola, escrita para a senhora eleita, que provavelmente era uma igreja, dá um aviso claro: não recebam em casa os falsos mestres. Basicamente, fechem a porta para o erro. Já a terceira epístola elogia um cara chamado Gaio por fazer exatamente o oposto com os missionários verdadeiros. Ele abre as portas para a verdade, oferecendo hospitalidade. Juntas, as cartas ensinam um discernimento equilibrado. Feche a porta para o erro, mas escancare para a verdade. Concluindo a sessão sobre João, a mensagem dele é um chamado poderoso à certeza. Numa época de confusão, ele oferece testes claros. A comunhão com Deus não é um sentimento vago e abstrato, mas algo real, que a gente demonstra vivendo em obediência, amando na prática e se apegando à verdade de que Deus se fez homem em Jesus. Para João, a verdade do Evangelho e o amor prático são o coração pulsante da fé. E a gente chega na nossa última sessão, juntando 2 cartas que, olha, parecem que foram escritas com fogo. Hebreus nos chama a perseverar, a continuar olhando para frente, para a glória de Cristo. Já Judas nos convoca a batalhar pela fé que está sendo atacada. Uma nos chama a correr a corrida, a outra a lutar a boa luta. A Epístola aos Hebreus é, sem dúvida, uma das maiores obras-primas do Novo Testamento. E também um dos maiores mistérios, porque a gente não sabe quem a escreveu. Ela foi feita por uma comunidade de cristãos judeus que, por causa da pressão, estavam pensando em desistir de Cristo e voltar para os rituais do judaísmo. A resposta do autor é uma argumentação longa e brilhante sobre um único tema: Jesus Cristo é superior, final e totalmente suficiente. O argumento de Hebreus é construído como uma grande sinfonia, mostrando como Cristo é superior a tudo que era considerado sagrado na antiga aliança. Ele é superior aos profetas, porque ele é a palavra final de Deus. É superior aos anjos, porque eles são servos e ele é o Filho. É superior a Moisés, porque Moisés foi um servo fiel na casa de Deus, mas Cristo é o Filho, dono da casa. E o ponto alto do argumento: ele é superior ao sacerdócio levítico. Os sacerdotes antigos eram pecadores e ofereciam sacrifícios que nunca resolviam um problema de vez. Cristo é o sumo sacerdote perfeito, que ofereceu a si mesmo uma única vez no sacrifício final e perfeito que nos dá acesso direto a Deus. Agora vamos para essa pequena dinamite que é a Epístola de Judas. Escrita por Judas, outro irmão de Jesus, a carta tem um tom de alarme de incêndio. Ele conta que queria escrever sobre a salvação, mas teve que mudar de assunto para implorar que eles batalhassem pela fé. O perigo era imediato. Falsos mestres tinham se infiltrado e estavam torcendo a graça de Deus, usando-a como desculpa para viver de qualquer jeito.
E para alertar a igreja, Judas usa uma série de exemplos sombrios do Antigo Testamento, mostrando que Deus sempre julgou a rebelião. Mas a resposta de Judas ao erro não é só sair apontando o dedo. Ele oferece uma estratégia de defesa que é, na verdade, uma construção por dentro. Ele diz aos fiéis para se edificarem sobre o alicerce da Santíssima Fé, ou seja, a sã doutrina, para orarem no poder do Espírito Santo e para se manterem firmes no amor de Deus, esperando a misericórdia de Cristo. A melhor defesa contra o erro é uma vida espiritual forte e bem fundamentada na verdade. Então, para amarrar essa sessão, Hebreus e Judas nos dão duas perspectivas que se completam. Hebreus nos chama a olhar para cima, para a glória incomparável de Cristo, e a correr com perseverança, com os olhos fixos nele. Judas nos chama a olhar ao redor, a ficar de guarda e a lutar ativamente para defender a verdade do Evangelho. A vida cristã é ao mesmo tempo uma jornada de perseverança e uma batalha pela fé. Ufa! A gente passou por todas essas cartas. E agora? Qual é a mensagem unificada de tudo isso para a gente, hoje? Embora cada uma tenha seu foco, juntas elas pintam um retrato bem completo do que significa viver uma fé cristã autêntica, resiliente e cheia de vida. Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. De Tiago, a gente tira a coerência, para nossa fé ter ação. De Pedro, a gente tira a esperança, que nos sustenta no meio do caos. De João, a gente aprende sobre a comunhão, que se baseia na verdade e no amor. Hebreus nos faz olhar para cima, para a supremacia de Cristo, que nos dá força para continuar. E Judas nos convoca para a defesa da fé. Coerência, esperança, comunhão, supremacia de Cristo e defesa da fé. Esses são os pilares de uma igreja saudável e forte. E para a gente não terminar só na teoria, ficam aqui algumas perguntas para a gente levar para casa e refletir. Primeiro, como a bronca de Tiago sobre a injustiça desafia a nossa comunidade hoje? Segundo, pensar como um peregrino, como Pedro ensina, pode mudar nosso jeito de ver o sucesso e o sofrimento. Terceiro, se a nossa igreja hoje fizesse os 3 testes de João, como ela se sairia? E por último, qual aspecto da superioridade de Cristo, lá em Hebreus, mais fortalece a sua fé quando a dúvida bate? E eu quero terminar com as palavras finais da Epístola de Judas. É uma das orações mais lindas de toda a Bíblia. Depois de todas as advertências, de toda a batalha, a palavra final não é sobre o nosso esforço, mas sobre o poder dele. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Que essa seja a nossa confiança e a nossa adoração, hoje e sempre. Amém.